A impressão que fica é de estar lendo não algo provisório, como deve ser necessariamente toda contribuição ao edifício coletivo das ciências, mas algo definitivo como as melhores obras literárias e filosóficas. O perigo pode ser o efeito contrário, o de ser levado insensivelmente na correnteza do pensamento flusseriano com a displicência de uma folha a deslizar na superfície de um riacho doce e cristalino. Que ninguém se engane com a aparência amena dessa água, cuja superfície transparente esconde a profundidade vivente de um oceano. Olá, amigos pensadores poéticos. Eu sou o filósofo Luiz Gustavo Severiano, escrevo minha obra autoral, autodidata, sobre o pensamento poético. Este texto que acabei de recitar para vocês é de um grande filósofo tcheco. Ele nasceu em 1920 e vejam só, meus amigos, ele se naturalizou brasileiro, morou em São Paulo. Estou dizendo sobre a pessoa de uma grande estrutura intelectual e uma obra gigantesca, o filósofo tcheco Vilém Flusser. Vilém Flusser foi um filósofo do design, um filósofo das mídias, um filósofo da comunicação. O que mais me chama a atenção, além de muitas outras coisas que Flusser pode nos dizer, é que Flusser era um autodidata. Ele não tinha uma carreira acadêmica, sequer tinha um diploma acadêmico de filosofia. Porém, essa questão que sempre venho dizendo que a filosofia é um mundo aberto, não é um mundo fechado dentro da poeira e do bolor acadêmico. Ela é aberta porque nós estamos vendo o mundo, estamos vendo as coisas que estão no mundo, esse trabalho da realidade, essa poética incessante da realidade. E Vilém Flusser, então, olha e nos traz uma visão de mundo muito interessante. Vilém Flusser foi um dos filósofos que abriu as portas de uma filosofia da fotografia, de uma filosofia do design, de uma filosofia da comunicação e das mídias. Vilém Flusser nasceu em 1920 e faleceu em 1991, uma morte trágica, indo dar uma conferência. Ele sofreu um acidente de trânsito com 71 anos. Mas Vilém Flusser abriu portas magníficas e fantásticas porque foi um dos filósofos que tentou e conceituou informação de um ponto de vista ontológico. É sedutor, meus amigos, quanto esse conceito de informação de Flusser me pega de uma maneira magnífica. Flusser dizia que informação é dar forma. Por exemplo, um pedaço de madeira, antes de ter o conceito de madeira, é um pedaço de madeira. Depois de ter a informação do conceito de madeira, essa madeira não é mais só madeira. Vejam que interessante, meus amigos, o que Flusser diz sobre informação. Do ponto de vista etimológico, portanto, a manufatura corresponde ao sentido estrito do termo in mais formação. Literalmente, o processo de dar forma a algo. No sentido amplo, fabricar é informar.
Daí deriva o sentido menos usual de fabricar, como inventar ou engendrar ideias ou versões, como na frase fabricar um álibi. Todo objeto manufaturado, por sua vez, tem como meta transformar as relações do usuário com o seu entorno de modo a tirar dele algum proveito. Ao concretizar uma possibilidade de uso, o artefato se faz modelo e informação. Quão longe o pensamento flusseriano estava numa época ainda que nem sequer as mídias sociais sonhavam ser mídias sociais. Nós sabemos que o conceito de informação ainda é um conceito a ser construído por nós filósofos, por nós pensadores. Flusser arriscou e nos ajudou a abrir portas sobre esse quesito. Drake, por exemplo, um grande matemático físico, dizia que informação pode ser material, inclusive. Pode ser materializado, não imaterial ou algo não físico. E Drake literalmente foi atrás de partículas que pudessem ser informacionais, materiais, portanto. Flusser, por sua vez, também discute as questões do imaterial e do material. No mundo que ele chama de mundo codificado, que do ponto de vista do meu pensamento, do pensamento poético, a experiência ela vem da codificação do mundo. E pensar a experiência do modo empírico mesmo é tentar decodificar o mundo dado as nossas percepções neste momento evolutivo em que a espécie se encontra. Ou seja, o nosso conhecimento, portanto, é ligado diretamente ao nosso aparato evolutivo biológico. Ou seja, temos cones, bastonetes, rodopsina dentro dos nossos olhos. Esses cones, bastonetes e rodopsina, eles olham para o que o Drake chamava de janela do visível, ou seja, uma forma amarelada esverdeada. Por que nós vemos mais para o amarelo esverdeado? Justamente porque o nosso Sol, essa estrela G2, o nosso Sol é um espectro amarelo esverdeado. Ou seja, nós estamos interligados com toda essa questão. Portanto, nosso conhecimento está ligado diretamente ao nosso aparato biológico evolutivo. Vejamos, meus amigos, o que Flusser diz sobre a palavra material e imaterial. A palavra imaterial tem sido alvo de disparates há bastante tempo. Mas desde que se começou a falar de cultura imaterial, entre aspas, esses disparates não podem mais ser tolerados. Este ensaio tem a intenção de recuperar o conceito atualmente muito distorcido de imaterialidade. A palavra matéria resulta da tentativa dos romanos de traduzir para o latim o termo grego ilé. Originalmente, ilé significa madeira, e a palavra matéria deve ter designado algo similar, o que nos sugere a palavra espanhola madeira. No entanto, quando os gregos passaram a empregar a palavra ilé, não pensavam em madeira no sentido genérico do termo, mas referiam-se à madeira estocada nas oficinas dos carpinteiros. Tratava-se para eles de encontrar uma palavra que pudesse expressar a oposição em relação ao conceito de forma, morfé em grego. Ilé, portanto, significa algo amorfo. A ideia fundamental aqui é a seguinte: o mundo dos fenômenos
tal como o percebemos com os nossos sentidos, é uma geleia amorfa, ou seja, uma codificação da realidade. E atrás desses fenômenos encontram-se ocultas as formas eternas, os universos, a universalidade, o universal, imutáveis, que podemos perceber graças à perspectiva suprassensível da teoria. A geleia amorfa dos fenômenos, o mundo material, é uma ilusão. E se forma, e as formas que se encontram encobertas, além dessa ilusão, o mundo formal, são a realidade, que pode ser descoberta com o auxílio das nossas percepções. Ou seja, meus amigos, Flusser está gritando para dizer o seguinte: cuidado com nossas percepções. O mundo é codificado. Cabe a nós decodificarmos essa questão, dado o nosso momento evolutivo. Flusser é um grande. Flusser foi uma descoberta que eu quis trazer para vocês aqui neste pequeno vídeo. E se vocês quiserem, adentrem nesse maravilhoso mundo flusseriano. Willem Flusser para vocês, meus amigos pensadores. Um grande abraço a todos vocês. Eu fico por aqui. Eu desejo paz a todos. Poetizem sempre onde vocês estiverem.